25 graus a temperatura em Foz. Converso nesse momento com o deputado Protógenes Queiroz, delegado aqui da Polícia Federal de Foz do Iguaçu por muito tempo. Como é que o senhor foi surpreendido por mais essa avalanche de notícias dos terroristas aqui na fronteira, deputado? Obrigado pela deferência, inclusive, de antes de ir para essa coletiva atender a CBN. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do estado do Paraná, nosso povo de Foz do Iguaçu, em especial o nosso povo árabe muçulmano, e a nossa vinda aqui. Ontem eu fui recebido de uma forma calorosa, de uma forma fraterna, pelo povo árabe, muçulmano e brasileiros também, aos quais demonstraram uma união no sentido de repudiar as perseguições, os atos de injustiça que tentam praticar contra o povo árabe aqui no Brasil. Então a nossa vinda é reafirmar e participar de um ato que foi iniciado ontem com a comunidade árabe, na sociedade árabe, com várias autoridades presentes, autoridades religiosas, nosso vice-prefeito Chico Brasileiro, vereadores, autoridades também da comunidade árabe, várias entidades participaram, a Sociedade Beneficente Islâmica, o Centro Cultural Islâmico, e trabalhadores e trabalhadoras, jovens, crianças, idosos, todos reunidos num centro onde nós, unidos, nos posicionamos de repudiar esse ato de propaganda que tentam impor a violência e o temor e vincular a comunidade árabe ao islamismo, ao terrorismo. Isso nós no Brasil, enquanto deputado federal, da Câmara dos Deputados Federal, no Congresso Nacional Brasileiro, nós nos posicionamos de ser contra esse tipo de propaganda, de disseminar o ódio e o temor entre árabes, brasileiros, muçulmanos aqui no Brasil. Deputado, em uma de suas entrevistas, inclusive, o senhor disse, e é conhecedor realmente da realidade aqui em Foz, trabalhou aqui em Foz, que a Polícia Federal, principalmente ela não se manifesta sobre essas elucubrações que acontecem na mídia nacional, porque não existe ato para se provar. A própria ABIN também. Ou seja, nós entrevistamos na quinta ou na sexta-feira o Atari, que foi tirada uma foto dele de uma maneira totalmente irresponsável e está estampada também em jornais e revistas de circulação nacional, entre eles a Veja, como terrorista. Como é que o senhor vê esse fato? Não está na hora de nós aqui de Foz do Iguaçu, a comunidade, quando eu falo a comunidade como um todo também, começar a exigir que se apure a fundo tudo isso, que se pare com isso? É um pouco de omissão, digamos, de nós aqui mesmo e do próprio Brasil, e não apurar a fundo isso? Entendo que há mais de 30 anos, eu digo há mais de 50 anos, desde da Primeira Guerra Mundial, que foi em 14, e com a dominação dos povos árabes sendo explorado, dominados, violentado ao longo de todos esses anos, corrobora com essa realidade triste que hoje tento impor aqui no Brasil, na nossa comunidade. E quanto a isso, nós, além de reafirmarmos a nossa posição com a nossa presença aqui no Cone Sul, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, nós já praticamos algumas ações no sentido de apurar. Instauramos um procedimento de fiscalização e controle na Câmara dos Deputados, ao qual eu estou sendo designado como relator, para investigar esse programa antiterrorismo, esse centro de espionagem contra o terrorismo que tem aqui no Cone Sul e em outras cidades brasileiras, a fim de ver quais os verdadeiros financiadores, de onde está vindo esses recursos, quem está se utilizando desses recursos, quais os atores e quais as vítimas que estão sendo perseguidas aqui no nosso Brasil. Principalmente essas vítimas, nós temos algumas informações que em sua totalidade são árabes muçulmanos aqui no Brasil. Então há uma distorção, tentam encobrir
determinadas ações aqui no Brasil de espionagem com esse programa. Então, é contra isso que nós, na Câmara dos Deputados, abrimos esses procedimentos e vamos apurar. Já coletamos alguns dados, solicitamos aos membros e representantes dessas várias entidades, em especial também das autoridades religiosas, que nos encaminhem qualquer fato de perseguição contra árabe muçulmano em qualquer cidade brasileira, não é só Foz do Iguaçu, em qualquer cidade brasileira, e nós vamos nos posicionar. Agora, a Tríplice Fronteira sempre foi palco dessa suspeita. Eu aqui oficiei como delegado de Polícia Federal no ano de 2000, 2001, depois voltei em 2003 e durante o período que eu passei aqui e dos colegas que me antecederam... 2001, atentado de 11 de setembro. 11 de setembro. Você passou sim. maus bocados aqui. Aqui nós tínhamos já uma realidade, uma tentativa de dizer da existência de células terroristas de Hamas e Hezbollah, ou de membros ou simpatizantes, e nós nunca encontramos qualquer vestígio de funcionamento dessas organizações, que para alguns é organizações terroristas, para outros é organizações de resistência e para outros é organização política. Hoje em dia o Hamas e o Hezbollah fazem parte de estruturas políticas, tanto do Líbano quanto da Palestina, e nós temos que nos alinhar à realidade que o mundo hoje nos apresenta. Então temos que respeitar a cultura árabe islâmica no Brasil, temos que, além de ter o respeito, ter o reconhecimento da importância do povo árabe na construção do Brasil e da democracia brasileira. E se nós não resistimos quanto a essas ameaças externas, até então ocultas aqui no Brasil, a nossa democracia estará ameaçada, a nossa república vai estar ameaçada. Então nós temos que nos unir, porque a realidade brasileira é diferente da realidade de outros países, que veem talvez o mundo árabe com outro olhar, e não com olhar de construção, e não com olhar da formulação de políticas públicas, e não com olhar da formulação de políticas públicas benéficas na construção do indivíduo, do cidadão, como é o culto da realidade muçulmana, e não com olhar da paz, como é cultuado pelos povos árabes muçulmanos. Então, contra isso, em favor, contra essas ameaças, que nós hoje iniciamos esse trabalho na semana que foi publicizado em um órgão de imprensa na revista Veja e que ainda continua essa semana. Eles querem reafirmar a postura de domínio e poder, desprezando as autoridades constituídas no Brasil, desprezando a importância e a cultura desse povo para o Brasil. Mas não vão conseguir, porque aqui nós estamos unidos. O Brasil não é só o Brasil é um conjunto de nações e nós estamos unidos a não nos permitir que essas ameaças venham se concretizar aqui no Brasil. Muito bem. Deputado, no nosso chat temos várias perguntas também, eu sei do adiantado da hora, mas apenas para nós concluirmos essa nossa linha de raciocínio. Se está investigando, existe realmente, então, o que há de verdade nesse financiamento de notícias para se vincular, inclusive o islamismo com o terrorismo, os árabes com o terrorismo? O que há de realidade nisso? Chegou ao nosso conhecimento alguns documentos que revelam o financiamento internacional da cifra de mais de $1 bilhão que foi destinado à grande mídia internacional. E que parte desse $1 bilhão destinado para propagandas negativas contra o povo árabe e muçulmano, encontra-se uma parcela significativa da ordem de $120 milhões destinados a órgãos de imprensa brasileiro, de grande mídia. E nós queremos a identificação desses órgãos, o destino desses recursos, como é que foram enviados esses recursos, a quem se presta esse tipo de propaganda de disseminar o ódio e o temor, a violência entre o povo árabe e brasileiros, para que nós possamos dar uma resposta. O mínimo que nós temos que dar é uma resposta contra essa perseguição injustificada contra alguns nacionais libaneses, egípcios, iranianos, que hoje, palestinos em especial, que hoje habitam o nosso território brasileiro, ou filhos originários também de árabes e
da comunidade islâmica que estão sofrendo perseguições e constrangimento até no seu ambiente escolar, as mulheres, as moças, as crianças ao saírem na rua estão sendo alvos até de alguns atos discriminatórios em várias cidades brasileiras. A filha do Atari, por exemplo, não pôde ir na faculdade, e isso há um impacto muito negativo. Agora, isso é gravíssimo, deputado. Tem como rastrear, chegar às informações finais sobre pelo menos esses 100 e poucos milhões de dólares que chegaram à grande mídia nacional aqui no Brasil? Tem como se identificar, porque dinheiro tem cor, origem e pátria. Então, nós vamos saber quem foram os responsáveis por esse grave crime. Não é contra o povo árabe muçulmano, é contra a humanidade. E particularmente contra nós brasileiros. Nós temos, se pegarmos Bahia, vem de lá, cultura africana, muito bem aceita. Rio Grande do Sul, outro extremo aqui, a cultura europeia. Aqui nós temos mais de 70 etnias na nossa região de fronteira. Quer dizer, o grande amor que o povo brasileiro tem pela terra e por todos aqueles que chegam aqui também. Não está na hora? O que nós, da região de fronteira aqui, brasileiros que somos, poderíamos fazer para não pecarmos mais por omissão ou se calar com o silêncio frente a todas essas incursões dessa mídia nacional e internacional que financia e prega o ódio contra especificamente a comunidade islâmica, aos árabes? Qualquer ato de violência, perseguição que esteja existindo em qualquer cidade brasileira, não é só na nossa cidade de Foz do Iguaçu, aqui no Cone Sul, mas em qualquer cidade brasileira, esses atos têm que ser divulgados, esses atos têm que ser levados ao conhecimento das autoridades, esses atos têm que ser publicizados com audiências públicas, com atos políticos ocorrendo em cada pedaço de solo brasileiro, para que nós brasileiros nos posicionemos e tomemos conhecimento e agimos. Nós temos que agir, né? E essa ação está na nossa, de reafirmar o artigo 3º da nossa Constituição da República, que proíbe qualquer ato discriminatório racial, qualquer ato discriminatório religioso, qualquer ato discriminatório ético. Então, nós temos que nos mobilizar, a exemplo do que a cidade de Foz do Iguaçu fez ontem no nosso centro islâmico, ao concentrar praticamente quase 1.000 pessoas no mesmo ambiente, tinham pessoas de pé, e ao nos unirmos, onde estávamos lá sunitas, onde estávamos xiitas, a comunidade árabe com a sua voz, porque o povo árabe é uno e indivisível. A comunidade árabe é una e indivisível. E essa unidade, ela tem que permanecer e tem que fazer frente a esses desafios, que é essa ameaça que nos ronda e que nos atormenta. A ameaça do culto à violência, a ameaça do temor, a ameaça do medo. Não devemos ter medo. Devemos nos unir e pedir providência a qualquer ato discriminatório, racial ou religioso que esteja ocorrendo no solo brasileiro. E porque nós brasileiros temos que ter o dever de nos posicionar contra isto, porque aqui no Brasil nós somos um pedacinho do mundo. Aqui nós somos um pouco de árabes, aqui nós somos um pouco de libaneses, um pouco de egípcios, aqui nós somos um pouco de sírio, aqui nós somos um pouco de espanhóis, de portugueses, de africanos. Então, em nome dessa pluralidade de chineses, de japoneses, né, de italianos, em nome dessa pluralidade de povos que hoje habitam o Brasil, até do leste europeu, nós temos uma cidade chamada Prudentópolis, que é de cultura ucraniana. Olha a beleza que é o nosso país. E essa beleza constitui-se uma ameaça para determinados países vizinhos, que se incomodam com o nosso progresso, que se incomodam com a nossa expansão econômica, se incomodam com a solidificação da nossa democracia, que há muitos e muitos anos foram ameaçados por esses detentores do poder que hoje perseguem a comunidade árabe muçulmana. São os mesmos que ajudaram a dar um golpe militar aqui no Brasil. São esses mesmos atores que andam nos rondando, só que a realidade hoje é bem diferente. A realidade hoje nos traz e nos remete a uma geração que tem a capacidade de se indignar e, sobretudo, a uma geração que tem a capacidade de reagir à altura das ameaças que estão nos rondando.
Deputado, muito obrigado, um grande abraço e sucesso nessa sua grande determinação.